Olá! Olha só que história. Pega uma crise global, junta com 3 gigantes do varejo brasileiro e o que a gente tem? Uma corrida digital de altíssimo risco, uma história de inovação, bilhões em jogo e, no final, destinos completamente diferentes. E a pergunta que fica, que é o centro de toda essa análise, é fascinante. Como é que a mesma crise, o mesmo ponto de partida, levou 3 empresas gigantes a resultados tão distintos? Uma simplesmente decolou, a outra ficou correndo atrás e a terceira implodiu. Bora mergulhar nessa história para entender. Para a gente entender essa corrida, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para antes do tiro de largada, quando o cenário do varejo no Brasil era outro. Em 2018, o cenário era esse aqui. A gente tinha os titãs, né? A Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, era a maior em receita. A Americanas tinha loja em tudo que é canto, era a que mais tinha ponto físico, e o Magazine Luiza, que vinha um pouco atrás, já era uma força enorme. O ponto em comum, todas dominavam o jogo com uma presença física muito, muito forte. E aqui tá o pulo do gato, sabe? Todas elas já estavam de olho no e-commerce, já tinham seus sites, seus aplicativos, mas era um processo lento, sabe? Uma evolução, sem pressa. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que isso ia virar uma corrida de vida ou morte. E aí, veio o evento que virou o tabuleiro de cabeça para baixo, o catalisador que mudou as regras do jogo para sempre e transformou aquela evolução digital numa revolução na marra. Foi tudo muito rápido. Em questão de semanas, o mundo virou de ponta cabeça. As ruas ficaram vazias, os shoppings fecharam e, de repente, ter mais de 1000 lojas físicas, que era uma força, virou uma vulnerabilidade gigante. O movimento de clientes simplesmente sumiu. O resultado foi essa inversão, uma coisa sísmica mesmo. A base do varejo, as lojas físicas, que a gente vê aqui em amarelo, encolheu de um jeito drástico. E, ao mesmo tempo, as vendas online, em azul e rosa, não só cresceram, elas explodiram. O jeito de consumir mudou, literalmente, da noite para o dia. Bom, com o jogo todo acontecendo no online, as empresas não tiveram outra escolha, né? Tiveram que abrir a carteira e investir pesado para construir a infraestrutura que precisavam para, primeiro, sobreviver e depois competir. E, gente, a gente está falando de muita, mas muita grana. Somando tudo, essas 3 gigantes botaram mais de 4,2 bilhões de reais em tecnologia entre 2018 e 2022. Foi uma verdadeira corrida armamentista digital. E nesse ponto, a estratégia da Magazine Luiza chama atenção pela agressividade. O investimento deles em tecnologia disparou mais de 400% nesse período. Eles pisaram fundo no acelerador, principalmente a partir de 2020. Mas a Via Varejo também não estava para brincadeira, não. Eles mais que dobraram os investimentos num piscar de olhos e chegaram a ser a empresa que mais gastou em 2022. Ou seja, a urgência era clara para todo mundo. Mas tá, onde foi parar todo esse dinheiro? Bom, o investimento se concentrou em 4 frentes principais. Primeiro, a integração omnichannel, que é basicamente transformar as lojas físicas em pequenos centros de distribuição. Depois, expandir o marketplace, trazendo milhares de outros vendedores para dentro da plataforma. O terceiro ponto foi a logística, a tal da última milha, porque a entrega rápida virou o grande diferencial. E, claro, desenvolver super aplicativos para manter o cliente ali, dentro do seu próprio mundo. Beleza, bilhões na mesa, tecnologia a todo vapor. Mas e aí? Deu resultado? A grande pergunta é, valeu a pena? Vamos avançar para ver como os resultados financeiros contaram 3 histórias muito, mas muito diferentes. A poeira começou a baixar e o mercado financeiro, que não perdoa, começou a dar o seu veredito, mostrando quem tinha feito as apostas certas e quem não tinha. Vamos começar com a Magazine Luiza. A estratégia agressiva e que foi muito bem executada foi recompensada com uma valorização espetacular. O mercado aplaudiu de pé. A empresa virou a queridinha dos investidores e foi vista como a grande campeã dessa transformação digital. Já com a Via Varejo, a coisa foi mais uma montanha-russa. Apesar de todo o investimento, a confiança do mercado ficou balançada. As ações até tiveram um pico, mas não conseguiram se manter lá em cima. Isso mostrou que só gastar rios de dinheiro não era o suficiente. E aí a gente chega na catástrofe, a Americanas. O que aconteceu aqui foi inacreditável. As ações, que pareciam estar indo bem, simplesmente despencaram de um pico de R$ 126 para menos de R$ 1. Um colapso de mais de 99%. Uma destruição de valor que chocou o mercado brasileiro inteiro. E o motivo de tudo isso só veio à tona em janeiro de 2023.
Descobriram um rombo contábil de bilhões de reais. Aquela queda absurda das ações era, na verdade, o reflexo de uma crise interna muito mais profunda, que acabou levando a investigações de fraude e a um pedido de recuperação judicial. E quando a gente bota os números na mesa, um do lado do outro, o negócio fica impressionante. Olha só, a Via Varejo foi a que mais investiu, mais de 2 bilhões de reais, mas teve o menor crescimento de receita. A Magazine Luiza, com quase metade do investimento, viu a receita mais que triplicar. E a Americanas? Bom, antes do colapso, os números de crescimento pareciam ótimos, mas agora a gente sabe que eles escondiam uma realidade catastrófica. Então, a grande lição aqui vai muito além de um simples invista no digital. Fica muito claro que essa corrida não foi vencida só com dinheiro. Ela foi vencida com uma estratégia clara, uma execução impecável e, como o caso da Americanas mostrou de forma trágica, com integridade. E tudo isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Essa corrida frenética que foi impulsionada pela crise resolveu um problema de sobrevivência imediato. Mas a que custo? Quando a velocidade vira a única prioridade, será que alguns fundamentos importantes de um negócio não acabam sendo esquecidos no meio do caminho? É uma pergunta que o mercado brasileiro e talvez todos nós ainda estamos tentando responder.